Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Osmar, Marcos, Fabi, Letícia, presidenta Luzanira. Que bom revê-los aqui. Muito Boa bem, noite, Pro. boa noite. Que bom que vocês estão me ouvindo aí. A gente começa hoje o Poder Judiciário. Essa é a nossa 16ª aula. Parabéns você que chegou até aqui, concluindo, portanto, a quarta semana de Direito Constitucional. E hoje a gente começa esse tema aí relevantíssimo, que é o Poder Judiciário, e tanto para a preparação para o OAB, quanto para você que sonha com a magistratura. É importante ter noção dos conceitos que nós vamos ver, que nós vamos trabalhar aqui hoje. Muito bem, sem maiores delongas, sigamos então para a apreciação do Poder Judiciário. A primeira ideia que nos vem à mente e que está na sua tela, com a qual você já está muito habituado, já lhe é familiar, é que nós dispomos de um poder único. Esse poder tem por titular o povo, e o poder, que é único, ele se divide em funções. Muito embora essas funções também sejam chamadas de poderes, a bem da verdade, há um poder só, um poder uno. E desse poder uno emanam essas funções, que são as funções executiva, legislativa e jurisdicional. Tanto a legislativa quanto a executiva, nós já vimos, nós estudamos até a aula 15. Hoje a gente começa a estudar a função jurisdicional, o poder judiciário, sob a compreensão preliminar que também o poder judiciário, também a função jurisdicional conta com funções que são típicas e funções que são atípicas. As funções típicas é o óbvio. O que faz o Poder Judiciário? Julga. E quais são as funções atípicas do Poder Judiciário? O Poder Judiciário também pode, eventualmente, ainda que excepcionalmente, legislar com ordem da própria Constituição, a exemplo do seu regimento. Né? Do ponto de vista executivo, o poder judiciário também administra ali a máquina que lhe compete, a máquina do judiciário. Também está sujeita a essa gerência, essa administração do poder judiciário. É próprio do poder judiciário legislar? Não. É próprio do poder judiciário administrar? Não. Mas para que seja preservada a própria separação dos poderes, é importante que, excepcionalmente, no trato dessas matérias, né, como o caso de legislar a respeito do seu próprio regimento ou administrar o poder judiciário, importa que esses poderes sejam preservados, preservando-se, por consequência, o próprio princípio da separação dos poderes. Agora, a função típica mesmo do poder judiciário, obviamente, é a função jurisdicional. Mas o que é ter jurisdição? O que é contar com jurisdição? A possibilidade de ter jurisdição, de ter o poder, consiste na possibilidade, no poder de aplicar o direito ao caso concreto, de aplicar o direito objetivo ao caso concreto. É isso que faz o juiz, é isso que faz a juíza, é isso que fazem os tribunais. Isso é ter jurisdição, poder para aplicar o direito ao caso concreto. E aí, a jurisdição tem as suas características. Isso aqui é muito fácil para vocês. Muitos de vocês já estão adiantados aí no curso de Direito, de maneira que essas características aqui são familiares para vocês. A primeira das características da jurisdição é a lide. Para que se aplique o direito ao caso concreto, é necessário que tenha existido uma resistência entre as partes, uma pretensão resistida. Então, uma parte quer reivindicar o seu direito, que não está sendo voluntariamente cumprido pela outra parte, e não tendo como agir pelas próprias forças, afinal de contas, nós não estamos aí na era da vingança privada, mas precisamos buscar aí o Estado para zelar por esses interesses, a pacificação social, etc., tudo isso que você já conhece. Então, uma das características da jurisdição, para que a jurisdição se manifeste, é a lide, a existência de uma pretensão resistida entre as partes.
Outra de suas características clássicas do Poder Judiciário, da jurisdição, é a inércia. O juiz, ele não sai à cata, pelo menos não deveria, né? Fatos aí que aparecem nos noticiários nos fazem pensar o contrário. Mas o fato é que o juiz, o Poder Judiciário, não deveria sair à cata de questões, de demandas. Pelo contrário, a fim de preservar a sua imparcialidade, são as partes que procuram o judiciário e ele, inerte, aguardando essa busca, aí então ele passa a operar. E uma vez dado o início do processo, o judiciário continua ali impulsionando esse processo, né, mediante o princípio do impulso oficial, para dar andamento a esse processo. Mas, num primeiro momento, o Poder Judiciário deve estar na inércia, essa é uma das características clássicas da jurisdição. Outra característica própria da jurisdição é a definitividade. E essa é muitíssimo importante porque tem outras tantas implicações. O que isso quer dizer? Quer dizer que no Brasil, a respeito de demandas administrativas, demandas judiciais, demandas que tenham emergido de uma pretensão resistida, quem dá a última palavra é o Poder Judiciário. Apenas o Poder Judiciário tem condições de produzir coisa julgada. Isso não acontece na esfera administrativa. Um procedimento pode ser concluído na esfera administrativa? Pode. Mas mesmo isso que foi decidido na esfera administrativa pode vir a ser revisto pelo Poder Judiciário. Em outros países de inclinação francesa, né, para o direito francês, há possibilidade de definitividade em contenciosos administrativos. Mas a nossa herança a este respeito é uma herança inglesa, em que a definitividade é apenas no poder judiciário. Há ali uma jurisdição una, né, que não abre margem para que a decisão ocorra em esfera administrativa, mas apenas em esfera judicial. Tanto bem claro, bem fácil aí, muito bem ilustrado na sua tela. Temos características da jurisdição. A lide, que é a pretensão resistida ali entre as partes e que demanda a pacificação do Poder Judiciário. A inércia, porque o Poder Judiciário permanece inerte, parado, até que o provoquem, e aí a partir desse momento ele começa a agir, e a definitividade, porque apenas o Poder Judiciário produz, faz coisa julgada. A esfera administrativa não faz coisa julgada. Aquilo que se dá em esfera administrativa pode ser revisto pelo Poder Judiciário. Artigo 93, salvo engano, é a partir do artigo 92 que começa a tratar sobre o Poder Judiciário na Constituição. E aí, no artigo 93, a gente encontra temas muito importantes. Tem muitos incisos, é um artigo que você deve ler várias vezes também. É aquele que você também deve fazer cópia, pregar em algum lugar de visibilidade, porque tem muitos detalhes, e a partir desses detalhes vem muitas questões. O primeiro ponto que a gente vai destacar, claro que a gente não vai fazer uma leitura sumária aqui do artigo 93, não, seria contraproducente, né? Mas a gente só vai destacar alguns pontos. Primeiro ponto, esse estatuto da magistratura, segundo o artigo 93, ele deve advir de lei complementar. Veja, se a Constituição fala complementar, é porque é lei complementar mesmo. Não houvesse essa palavra lei complementar, seria lei ordinária. E a gente já sabe a diferença entre lei complementar e lei ordinária. A lei ordinária pode ser aprovada por maioria simples e a lei complementar tem que ser aprovada por maioria absoluta. Então, essa é uma das matérias próprias de lei complementar. Então, guarde isso. Outra coisa, a iniciativa para a feitura dessa lei é do Supremo Tribunal Federal. O que isso quer dizer? Se eventualmente a iniciativa para a feitura dessa lei é de um outro órgão, passando por todas as fases, sendo sancionada a lei, etc., mas a iniciativa tendo vindo de um outro órgão, nós estaríamos
diante de uma inconstitucionalidade formal. Qual tipo de inconstitucionalidade formal? Orgânica, tá? Porque teria vindo de, ou melhor, orgânica não, propriamente dita, porque a iniciativa não teria vindo de onde deveria vir. Então, inconstitucionalidade formal, propriamente dita, o vício subjetivo, porque o vício estaria na iniciativa, né? Então, apenas para nós nos atentarmos aí para essas questões. O Estatuto da Magistratura deve vir por lei complementar, e se é lei complementar, tem que ser aprovada por maioria absoluta. A iniciativa é do Supremo Tribunal Federal. Se não for a iniciativa do lugar certo, né, nós estaríamos diante de uma inconstitucionalidade formal propriamente dita em razão de vício subjetivo. No inciso primeiro, fala aí sobre o ingresso na carreira da magistratura e menciona uma informação que é conhecida de muitos de vocês, se não de todos, que uma vez que você cole grau, uma vez que você alcance o bacharelado em Direito, você precisa concluir 3 anos de atividade jurídica para que você possa, então, disputar vagas na magistratura, no Ministério Público. 3 anos de atividade jurídica. Agora, o ponto que pega nessa situação é a partir de quando esses 3 anos são contados e até quando eles devem ser cumpridos. Isso se tornou uma questão porque até recentemente era possível que o cômputo se desse até a data da sua posse. Então, você, aluno, aluna muito estudioso, se formou e rapidamente foi aprovado no exame da magistratura. Só que a época da inscrição, você ainda não tinha, da inscrição no concurso, você ainda não tinha 3 anos de atividade jurídica, você tinha, quem sabe, 1 ano e meio. Mas no decorrer do concurso, porque o concurso não é do dia para a noite, tem prova objetiva, prova dissertativa, prova oral, isso demora, pode demorar 1 ano, 2, sei lá. Nesse período, acabou que você concluiu os 3 anos de atividade jurídica. E aí você foi convocado e, ao tomar posse, já tinha os 3 anos de atividade jurídica. Só que esse entendimento não prevalece mais. O entendimento que se tem agora é que na data da própria inscrição do concurso, você já deve ter os 3 anos de atividade jurídica. Se você não tiver, por mais que você já aprovado ou aprovada, você não será admitido nos quadros da magistratura porque não terá cumprido o requisito correspondente, né? Outro ponto interessante aqui que talvez possa te confundir. Computa-se o tempo de estágio nesses 3 anos de atividade jurídica. Então, você está aí no período de estágio obrigatório a partir do 7º semestre, fazendo estágio num escritório de advocacia, fazendo estágio, quem sabe, diretamente com um juiz, com um promotor, com um procurador do Estado e assim por diante. Aí você pensa, poxa, mas isso aqui já é atividade jurídica. E de fato é. Eu não posso somar esse tempo aqui com o tempo de depois de formado? Não pode. O cômputo dos 3 anos de atividade jurídica é a partir do momento que você cola grau, a partir do momento que você se torna bacharel em direito. A partir dali é que é computado esses 3 anos de atividade jurídica. E essa atividade jurídica, o que ela está descrito em resolução do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão administrativo do Poder Judiciário. Uma das possibilidades é que você advogue e tenha pelo menos 5 causas por ano. Então, você, sei lá, formou em 2025, 2026, 5 causas, 2027, 5 causas, novas causas, 2028, 5 causas. Então, em 3 anos, você advogou em 15 causas. Com isso, se interpreta que você adquiriu os 3 anos de atividade jurídica. Existem outras formas também de se conseguir, seja no magistério jurídico, seja no serviço público em geral, com um viés essencialmente jurídico, desde que, se não for atividade própria de bacharel em direito, que se conte com uma certidão circunstanciada descrevendo as atividades, enfim. Lá na Resolução 75 de 2009 do Conselho Nacional de Justiça, a menção de
quais são as possibilidades para que você cumpra o tempo de atividade jurídica, caso o seu objetivo seja percorrer aí alcançar a carreira pública, na magistratura ou no Ministério Público. Ainda no artigo 93, e aqui eu estou contando com a ideia de que você fará a leitura do artigo 93. Tá? Eu vou fazer a leitura ponto a ponto. Só estou destacando aqui algumas coisas que eu acho que podem ser úteis. Como no artigo 93, inciso 2º, que faz menção a essa expressão, a esse termo entrância. Entrância não equivale a instância, tá? Então, eu estou fazendo essa menção para que você não se confunda. Não é a mesma coisa. Uma coisa é entrância, outra coisa é instância. Então, quando você ingressa com uma ação judicial, você sabe que, se você não se conformar com a decisão de primeira instância, você pode recorrer para a segunda instância, por exemplo. Agora, questões de entrância é a maneira que está organizado o Poder Judiciário, são questões de organização judiciária. Então, há comarcas menores, em regiões menores, com menos habitantes, que são de primeira entrância. E há comarcas que vão aumentando o número de habitantes e de alcance, são de segunda entrância, e se chega até uma terceira entrância, que é chamada de entrância especial. Então, você aprovado como um juiz ou juíza, por exemplo, você toma posse na condição de juiz substituto. Depois se torna juiz titular, vencido o período de vitaliciedade, para que se alcance a vitaliciedade, né? O estágio probatório, aí alcança a vitaliciedade. Então, você pode ir se alcançando promoções de entrância a entrância, conforme a antiguidade, conforme merecimento, e esses requisitos que estão descritos aí no artigo 93. Então, eu só apenas chamo a sua atenção para que você não confunda entrância com instância. Instâncias são as instâncias judiciais percorridas dentro de um processo, tá? Em nível, num primeiro momento, de juízo monocrático, depois de juízo colegiado e assim por diante. Outra coisa é a entrância, que é questão de ordem administrativa, questão de organização judiciária, que é o seu percurso até de uma primeira entrância até uma terceira entrância ou entrância especial, até você ficar apto, quem sabe, para concorrer um espaço no Tribunal de Justiça na condição de desembargador, de desembargadora. Tá? Aí esse é o próximo passo, depois de você ter vencido aí essas entrâncias. Não confunda com instâncias. Outro ponto aqui muito interessante e que pode ser objeto de prova, que está no detalhe, artigo 92, inciso 2º, letra D, a linha D. Na apuração de antiguidade, a antiguidade de você, juiz, juíza, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros. Então, o que é isso aqui? Isso é o juiz galgando os estágios da sua carreira. Então, ele está lá, foi juiz provisório, substituto. Depois de juiz substituto, foi para uma primeira entrância. Depois foi para uma segunda entrância. E ele vai avançando de entrância em entrância, conforme a sua antiguidade e conforme o merecimento. O que diz o artigo 93, inciso 2º, a linha D? Que na apuração de antiguidade, quando o tribunal for apurar a sua antiguidade, você está querendo ser promovido, você está querendo avançar. E não só você, como outras pessoas. Então, você está lá numa lista de outros juízes que, assim como você, querem avançar para a próxima entrância. Isso vai sendo avaliado, a sua posição na lista, conforme a sua antiguidade, conforme o merecimento. Só que pode chegar um momento que você quer a promoção, mas o tribunal verifica, por qualquer razão, que você não deve ser promovido. Para que isso aconteça, para que essa ausência de promoção prevaleça, isso não pode se dar de maneira meramente discricionária. O tribunal não pode dizer, não gostei de você,
você não vai subir para a próxima entrância. Isso não pode acontecer. Nos termos da Constituição, diz, na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado, veja, não é um voto como se dá no tribunal do júri, condeno, não condeno, absolvo. É um voto fundamentado de 2/3 dos membros do tribunal. Então é muito difícil, tem que ter uma razão muito significativa para que você, tendo suprido o requisito da antiguidade, não seja promovido para a próxima entrância. Conforme procedimento próprio e, além de tudo, é assegurada a você ampla defesa. Né? Você quer ser promovido, não estão deixando você ser promovido, decidiram lá fundamentar, mas você considera que está equivocado. Você tem defesa para zelar pelos seus interesses. O que mais? Aí seguimos no artigo 93, há o processo de vitaliciamento, essa menção é artigo 93, inciso 4, em negrito, processo de vitaliciamento. Para você chegar no vitaliciamento, o que precisa acontecer? Você precisa passar pelo estágio probatório, que é o exercício da magistratura por 2 anos de fato. Não é simplesmente correr 2 anos. Né? Ah, foi 2 anos, mas eu pedi uma licença, sei lá, não trabalhei esses 2 anos como deveria, de ponta a ponta, né? Respeitadas as férias e, claro, e tudo mais. Mas se isso for feito durante esses 2 anos, aí você passa a condição de vitaliciedade. Lá na frente a gente vai ver a diferença entre ser vitalício e ser estável. O servidor público é estável, mas ele não é vitalício, como é o juiz. E a gente vai ver no que consiste isso. Aí seguimos com o artigo 93, menção à aposentadoria, pensão de dependentes. Estou contando que vocês vão fazer a leitura do 93, tá, gente? Repito isso. Estou aqui apenas mencionando alguns pontos, destacando alguns pontos que costumam ser destacados em prova e que é útil você saber. Inciso 8º, o ato de remoção ou disponibilidade do magistrado, remoção para uma outra comarca, disponibilidade, né? O magistrado fica em disponibilidade, sai do serviço, continua recebendo, mas fica em disponibilidade. Isso é possível acontecer? É possível, mas também há uma dificuldade para que isso aconteça. Está aqui por interesse público e fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça assegurada ampla defesa. Então, veja, não confunda uma hipótese com a outra que a gente mencionou telas atrás, porque aqui o quórum de aprovação dessa medida é diferente. Olha aqui atrás que a gente viu na linha D, né, quanto à apuração da antiguidade, voto fundamentado de 2/3 do tribunal. Então, tá, o que está em jogo aqui? A sua promoção por antiguidade de entrância para entrância. Se forem para negar, o voto tem que ser fundamentado 2/3 dos membros. Isso aqui é uma hipótese. Agora, essa outra hipótese que a gente está vendo aqui é para que um juiz seja colocado, seja removido ou seja colocado em disponibilidade. Para que isso aconteça, tem que ter interesse público, o voto, maioria absoluta, lá era 2/3, é maioria absoluta, é menos, do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão administrativo responsável, aí, a última instância em nível administrativo do Poder Judiciário. Outro inciso importantíssimo, inciso 9º, o que emana aqui desse inciso? É preciso garantir a publicidade e a fundamentação das decisões judiciais e dos atos judiciais. Em regra, todos os atos judiciais são abertos ao público. É um ou outro caso que precisa se preservar o direito à intimidade, né? Precisa preservar ali o sigilo, mas em regra, qualquer cidadão pode entrar lá no fórum e assistir uma audiência, não tem problema nenhum. Pode ter acesso a um processo que não tenha proteção de sigilo de justiça e assim por diante, porque a Constituição assim assegura. E além disso, além dessa publicidade que é dada às atividades do Poder Judiciário, todas as decisões precisam ser fundamentadas. Então, não é aquela coisa, eu decido assim porque eu quero, eu decido assim porque eu gosto, eu decido assim porque essa é a minha ideologia. Não, precisa ter fundamentação.
na Constituição e nas leis. Esse é o serviço aí do Poder Judiciário. Outro inciso importantíssimo, artigo 93, inciso 11, menção ao órgão especial. Você consegue estabelecer um paralelo aqui entre essa ideia de órgão especial e cláusula de reserva de plenário? Alguém consegue estabelecer uma relação entre o artigo 93, inciso 11, e o artigo 97? A cláusula reserva do plenário tem a ver com o controle de constitucionalidade, né? Para declarar, tipo, a modulação dos efeitos. Tem a ver com controle de constitucionalidade, mas não está relacionado à modulação dos efeitos. Está relacionado ao controle Ah, de... declarar a inconstitucionalidade da lei, né? Quando no tribunal, né? E que contexto é esse? Em, em concentrado, controle de constitucionalidade concentrado? O contrário, controle de constitucionalidade. Abstrato. Ah, Mas boa tentativa, Fábio. O controle de constitucionalidade difuso é aquele que pode ser feito por qualquer juiz e qualquer tribunal. O concentrado, ele é feito pelo STF, tendo por referência a Constituição Federal, ou pelo Tribunal de Justiça, tendo por referência a Constituição Estadual. O que acontece? Qual é o lance da reserva de plenário? Você ajuizou uma ação para apuração de um caso concreto. Só que ao ajuizar essa ação, ali vai ser discutida também uma questão de constitucionalidade. Então é feito um controle. Veio a decisão de primeira instância, você não se conformou. Aí você vai interpor o recurso para a instância recursal. Chegou lá para a turma, na instância recursal, para os juízes, né? É um julgamento colegiado. E aí eles percebem que você arguiu uma inconstitucionalidade. Pode essa turma declarar a inconstitucionalidade? Não pode. Por que não pode? Porque se observa a cláusula de reserva de plenário. Então, a turma viu que você arguiu uma inconstitucionalidade, percebeu que a turma concorda com essa inconstitucionalidade. Então, não podendo declarar inconstitucionalidade, manda para o tribunal pleno, por isso cláusula de reserva de plenário, manda para o plenário decidir se declara aquilo inconstitucional ou não. Conforme a decisão do plenário, isso volta para a turma, e aí a turma toma a sua decisão a respeito do caso concreto, tendo por referência a decisão do plenário sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Se você não se lembra disso, se você não entendeu nada, fique tranquilo, nós vamos estudar isso ainda em processo constitucional, então ainda dá tempo. A referência dessa ideia que eu quero aqui apenas fazer com você é que lá no artigo 97 não se faz menção apenas ao plenário, se faz menção também ao órgão especial. Em tribunais grandes, é possível que aquilo que deveria ser decidido pelo todo tenha um grupo destacado, um órgão especial para decidir a respeito. Então, ao invés de eu ter que reunir aquela galera toda, eu reúno apenas o órgão especial e ele declara ou não a inconstitucionalidade, por exemplo. Então, por isso que quando eu grifo aqui o órgão especial e faço referência ao artigo 97, é para que você saiba que essa cláusula de reserva de plenário também pode ser exercida, desempenhada por um órgão especial em tribunais grandes, como é o caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, tribunais que têm mais de 25 julgadores, né? E assim por diante. E é isso sobre o artigo 93. E a aposentadoria do serviço público, gente, como que funciona? Lá no artigo 40, parágrafo 1º, diz que, em regra, essa aposentadoria ocorre compulsoriamente aos 70 anos. Porém, se previu, mediante emenda constitucional, emenda 88 de 2015, que, mediante lei complementar, seria possível que essa carreira fosse estendida até os 75 anos. É a famosa PEC da Bengala, né? E aí, nessa ocasião, já se determinou e se enxertou lá no artigo 100 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que esse grupo aí na sua tela não precisaria
esperar pela lei complementar. Esse grupo de privilegiados aí, ou não, né? Ministro do STF, tribunais superiores, ministro do TCU, poderiam chegar até os 75 anos sem que precisasse de uma lei complementar para que isso acontecesse. Entre um e outro momento, em 2015, o senador José Serra, ele veio com essa lei, uma lei, projeto de lei que veio a ser aprovado, 274/2015, para que houvesse a possibilidade para um grupo grande de servidores, magistrados, defensores, promotores, servidores federais, uma galera, ao que fosse possível chegar até os 75 anos. Que a ideia é a seguinte: poxa vida, preparamos esse cara a vida toda, ele tem 70 anos, ele está voando, está trabalhando bem pra caramba. Aí ele vai sair, vai aposentar, vai ganhar aposentadoria, vai ainda empregar no setor privado, vai ganhar duas vezes e o Estado vai perder essa mão de obra qualificada. Então, nessa compreensão, tentou-se postergar para que a aposentadoria compulsória acontecesse só aos 75 anos. E essa proposta aí do Serra, ela foi questionada porque se considerou que a iniciativa para essa lei deveria vir do presidente da República. E aí, nesse caso, nós estaríamos diante de uma inconstitucionalidade formal subjetiva, do vício subjetivo, propriamente dita de vício subjetivo. Mas, por fim, o entendimento foi que a lei deveria prevalecer. Então, hoje, acaba que a regra, não obstante os termos do artigo 40, parágrafo 1º, é que a aposentadoria mesmo no duro, compulsoriamente, acontece aos 75 anos. E diante desse quadro de obrigatoriedade de aposentadoria, vale a pena a gente distinguir a ideia de cargos em comissão e cargos efetivos. Então, o servidor aprovado em concurso, ele é efetivo. Então, para ele, vigora essa ideia de aposentadoria compulsória. Agora, se é cargo em comissão, o cargo é em confiança. Então, nada impede que eu, na condição de sei lá, prefeito ou uma outra posição política, traga ali para o meu quadro de cargos de confiança pessoas que tenham mais de 75 anos, que têm muita experiência, que trabalham muito bem, que trazem esse fôlego, aí, esse vigor, essa experiência para o serviço público. Nada impede, porque essa aposentadoria compulsória, ela se aplica, e aí os sorrisos daqueles que vão se aposentar nessa condição, né, Fábio e Osmar, essa aposentadoria se aplica apenas a cargos efetivos, os cargos em comissão, os cargos de confiança, pode ser de qualquer idade. Garantias conferidas à magistratura, gente. Garantias institucionais e garantias funcionais. Isso aqui tem muito tranquilo, nada demais. A gente pode ver aqui até com certa velocidade. E aí vai depender da sua leitura no texto da sua Constituição. Garantias institucionais, autonomia orgânico-administrativa, que é a autonomia que tem o Poder Judiciário para administrar a máquina do Poder Judiciário. Né? Exemplo disso é o próprio Conselho Nacional de Justiça, que é o ápice administrativo do Poder Judiciário. Então, é uma garantia que a Constituição dá ao Poder Judiciário, que ele possa gerir a sua própria máquina, porque se é outro poder que vai gerir o Poder Judiciário, que separação de poderes é essa? Autonomia financeira, porque afinal de contas não há autonomia sem pagar as próprias contas, né? A pessoa, meu pai, minha mãe pagam tudo para mim, mas eu que sei o que eu faço da minha vida, eu que decido. Não tem autonomia sem autonomia financeira. A mãe de todas as autonomias é a autonomia financeira. Tá? Então, não continue com essa rebeldia, viu, doutor Fábio? Brinco com ele, porque eu sei que ele é já independente, campeão de RPG aí internacionalmente. Né? Não precisa... Foi emancipado aí com 9 anos de idade. Enfim, temos aí as garantias institucionais, autonomia orgânico-administrativa e autonomia financeira, né, como garantias institucionais da magistratura. E temos as garantias funcionais, que essas que costumam cair mais em provas mais simples, né? Prova da magistratura mesmo, dificilmente isso cairia.
Vitaliciedade, que eu já mencionei para vocês. Depois do período de estágio probatório, 2 anos, então o magistrado alcança a vitaliciedade. E o que isso significa? Para que ele saia do serviço público, que não seja lá na frente pela aposentadoria compulsória, ele precisa ser processado, julgado, com trânsito em julgado, para que só então ele perca a sua condição e saia dessa vitaliciedade e alcance o enorme castigo da aposentadoria compulsória. Agora, outra garantia funcional da magistratura é a inamovibilidade. E isso alcança mesmo os juízes substitutos, tá? Então, se você está em Hortolândia, de repente começa a sofrer algumas pressões políticas, porque você tem decidido entendimentos contrários ao que tem feito um prefeito, o que tem feito alguém de influência na cidade, e começa a te pressionar para você ir para outro lugar, fique tranquilo, ou não. Mas a Constituição lhe garante a inamovibilidade. E outro elemento, né, para você que visa a magistratura, também pela estabilidade financeira que ela pode lhe dar, né, começando aí com valores módicos, né, 30 mil reais, que com dificuldade talvez você pague as contas da casa. Uma dessas garantias é a irredutibilidade de subsídios. Irredutibilidade de subsídios, ou seja, se você entrou ganhando 30 mil, você vai continuar ganhando seus 30 mil, não vai ter queda na sua remuneração, nos seus subsídios, enfim, seus vencimentos, não vai ter queda. Pode ter perda inflacionária, tá? Não tem garantia, agora as coisas estão mais caras. Então você tem a garantia de que o seu subsídio vai aumentar. Não é assim. Né? Essa irredutibilidade de subsídio não alcança a perda inflacionária. Marcos está com a mão levantada, incomodado com a ideia do juiz sair para ser aposentado compulsoriamente. Diz aí, Marcos. Exatamente, é exatamente isso. Eu não concordo com essa ideia, mas quando eu soube isso lá no TJ, eu fiquei assim, não fiquei, eu fiquei indignado, porque a punição é a aposentadoria do cara pelo mesmo salário, pelos mesmos benefícios, tais assim. Vai você fazer, por exemplo, você servidor fazer qualquer coisa errada para ver o que vai acontecer, né? Você toma um processo administrativo, toma. Mas não. E aí tem essa vantagem dos magistrados aí. Então, fica aí o registro desse testemunho, esse desabafo do doutor Marcos, servidor público, né? Mas, enfim, tomara que isso mude um dia, né? Vamos trabalhar para que isso mude um dia. Contamos, para tanto, com os assessores parlamentares aqui, doutor Osmar, doutor Fábio, que declara aqui no chat revoltado que não é do RPG que ele tira a sua maior renda, não. É da sua assessoria a vereadores, é de lá que vem, né, o bicho, né, né, Fábio? Enfim, vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? Deixa eu colocar a tela aqui para o lado novamente. Está aí o artigo 95, é isso que a gente acabou de mencionar, para você fazer a leitura, né? Vitaliciedade, sociedade adquirida após 2 anos de exercício, né? Faça a leitura do artigo 95, esses 3 incisos aí que são muito importantes, que já mencionei para você nos slides anteriores. Garantias do judiciário, vitaliciedade, requisito, cumprimento de efetivo estágio probatório por 2 anos. Você que vinha enfrentando aí as agruras da teoria da Constituição, os detalhes do poder legislativo, crimes de responsabilidade e crimes comuns no poder executivo, aí você chega aqui, deságua no poder judiciário, encontra essa facilidade toda. Pois é, essa é uma parte mais tranquila da matéria. Espero que vocês pontuem bastante a partir disso aí. Requisito para vitaliciedade, 2 anos de estágio probatório. A perda depende de processo judicial.
Excepcionalmente, no caso de crimes de responsabilidade, ministros do STF, conselheiros do CNJ, são julgados pelo Senado Federal, que é o controle político que a gente viu na aula de ontem. Quinto constitucional, e nomeados para o STF contam com vitaliciedade, ou seja, o cidadão não era juiz, o cidadão era advogado e foi nomeado para o STF, sabatinado pelo Senado, virou ministro do STF. Ele passa a contar com vitaliciedade? Quinto constitucional, era advogado, promotor de justiça, e aí ascendeu para um tribunal pelo chamado quinto constitucional, que a gente vai ver nas aulas, nas próximas aulas, né? Que é a quinta parte dos tribunais, que tem um destacamento, uma separação aí que alcança promotores de justiça, procuradores da República, advogados, cumpridos alguns requisitos. Quando eles passam para essa condição, automaticamente eles alcançam a vitaliciedade ou eles precisam dos 2 anos de estágio probatório? Não tenham dúvida que automaticamente eles alcançam a vitaliciedade. Eles alcançam muito mais do que isso, né? Diga-se de passagem. O que seria a vitaliciedade? É café pequeno. Tá? Então, independente de que posição esteja, uma vez nomeado aí para essas funções, passa a contar com vitaliciedade. Inamovibilidade, já expliquei para você o que é. Você pode continuar na sua comarca porque você tem independência para isso. Você não deve se sujeitar ali às pressões políticas, econômicas. Claro que ninguém é herói, ninguém tem peito de aço, né? Então é preciso saber ponderar, saber as causas que valem a pena, mas o fato é que os profissionais do direito devem ser, se espera que sejam corajosos, né? Porque as demandas que a gente enfrenta são de toda a ordem. A advocacia não é profissão de covardes, já dizia Sobral Pinto, e isso certamente se aplica também à magistratura, ao Ministério Público. O nosso trabalho não é para covardes, precisa ter coragem. Aplica-se a juízes substitutos essa inamovibilidade também, mesmo se você é juiz substituto, se você ainda está ali na fase de estágio probatório, a inamovibilidade já te alcança. É absoluta? A gente viu que não, porque pode existir remoção por interesse público, observado maioria absoluta do tribunal, né, que precisa votar para isso. Não é absoluta, mas é muito raro que a sua inamovibilidade seja, de alguma forma, relativizada. Irredutibilidade de subsídios, garantia nominal ou garantia real? Apenas garantia nominal, ou seja, aquilo lá que o edital disse que você ganharia. Se a inflação fez derreter todo o seu rico dinheirinho, saiba que não vai ter o que fazer, porque a sua garantia constitucional é nominal, não é uma garantia real. E aí você vai ter que sofrer junto com os pobres mortais cidadãos. Nesse valor do subsídio não se computa as verbas indenizatórias, né? Aquelas atividades extras desempenhadas pelo magistrado, pelo Ministério Público, em outras comarcas, outros gastos que podem advir da atividade, para os quais devem ser indenizados, às vezes em valores robustos, né? Reza a lenda, e isso aí não faz parte do subsídio, isso aí é pago à parte. E, por fim, artigo 95, parágrafo único, também é muito importante. O que é vedado? Já que tem toda essa proteção, já que tem todas essas garantias, veda-se alguma coisa à magistratura? Vamos ver aquilo que eles são vedados. Aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Então, se você quiser ser juiz, saiba, você também pode ser professor, né? Nem que seja por solidariedade, seja para contribuir com o conhecimento que você já angariou, né? Você pode ser também, exercer o magistério jurídico. Receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Você já é pago, talvez, reza a lenda, bem pago, então não pense que ali do processo vai advir algum valor para você, custa, alguma participação, não.
Dedicar-se à atividade político-partidária. Como você poderia ser imparcial, porque essa é a promessa da magistratura, imparcialidade. Como que você poderia ser imparcial se você tivesse uma inclinação declarada, além de tudo, política? Então, guarde as suas inclinações políticas no coração, caso você queira ser magistrado ou magistrada. Inciso 4, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Pesquise quais são essas exceções, tá, gente? Faça essa pesquisa aí. Mas o fato é que ninguém pode ir lá dar um presentinho, alguma contribuição para o magistrado. Isso não costuma, não é para costuma dar ruim, né? Não é certo. Inciso 5º, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Assim como tem a quarentena de entrada na magistratura, também tem a quarentena de saída. Então, você é juiz ou juiz aqui em Hortolândia, concluiu os seus trabalhos. No outro dia, você coloca a sua plaquinha de advogado. Mas você tem muita influência ainda no fórum, com os servidores, etc. Então, para que isso não aconteça, tem que dar um tempo, né? Tem que observar a quarentena de saída, 3 anos, né? Até que você possa exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou. É isso que Opa, tem mais aqui. Olha só. Prerrogativa de foro. Alcança magistrado aposentado? Esse sim é o último tópico. Imaginei que era a tela anterior. Prerrogativa de foro. Alcança magistrado aposentado, gente? Porque quando está no exercício da função, Não. alcança. E quando não está mais no exercício da função, alcança. Porque a prerrogativa de foro é para a função, não é para a pessoa. É aquela mesma ideia que a gente viu ao estudar poder legislativo, ao estudar sobre os agentes do poder executivo. Certo? Para concluirmos, vamos para a nossa questão única de hoje, uma questão de 2012, que vai contar aí com a leitura de doutora Nubia Cherad, futura magistrada, e os comentários de doutor Osmar e doutor Fábio. No intuito de garantir o regular exercício da prestação jurisdicional, a Constituição da República conferiu aos magistrados algumas prerrogativas. A respeito dessas prerrogativas, assinale a alternativa correta. A. A inamovibilidade pode ser excepcionada no caso de relevante interesse público e desde que a remoção seja aprovada pela maioria absoluta do tribunal ou do CNJ. Pode continuar ou vocês vão pontuando? Pode continuar. B. A irredutibilidade de subsídios consiste na impossibilidade de redução do poder aquisitivo do subsídio do magistrado, e não somente do seu valor nominal. C. Isso aí a gente acabou de ver agora, né, gente? O magistrado, apesar da vitalicidade, pode perder o cargo por decisão administrativa da maioria absoluta do tribunal ou do CNJ. E D. A aposentadoria dos magistrados seguirá regime jurídico diverso daquele aplicável aos servidores públicos em geral. Então, começando de baixo para cima, letra D. A aposentadoria dos magistrados seguirá regime jurídico diverso. É o mesmo regime jurídico dos servidores públicos em geral. Tem as suas benesses, né? Mas é o mesmo regime jurídico. Então, D, afastada. Letra C. O magistrado, apesar da vitaliciedade, pode perder o cargo por decisão administrativa. Não pode. É justamente em razão da vitaliciedade que, para perder o cargo, precisa de decisão judicial. Letra B de bola. A irredutibilidade de subsídios consiste na impossibilidade de redução do poder aquisitivo, ou seja, resiste até os perrengues inflacionários. Não, está errado. A garantia é apenas nominal. Então, com votos de gratidão à belíssima leitura aí de doutora Núbia, ficamos com a letra A. A inamovibilidade pode ser excepcionada, né? A regra é a inamovibilidade, mas pode ser excepcionada no caso de
relevante interesse público e desde que a remoção seja aprovada pela maioria absoluta, vejam, são 2/3, isso aqui é importante guardar, maioria absoluta do tribunal ou do CNJ, outra informação importante. Não é apenas o tribunal onde ele trabalha, é o CNJ, que é o órgão administrativo que alcança todo o país. Se isso se der lá, também pode implicar nessa inamovibilidade cumpridos esses requisitos. Bom, pessoal, obrigado pela atenção de hoje, obrigado aí pelos comentários ou não dos nossos assessores legislativos, parlamentares, a leitura aí, doutora Eu Núbia. respondi, mas daí eu vi que tava privado pro Fábio. Ele respondeu a letra C, velho. Ah, é? Não, eu respondi a letra A, tá ali, ó. Fico Depois eu mando o Mentira, print. letra C, O mentira. Fábio respondeu C. Meu Deus. Mentira. Eu vou tirar foto antes que caia a Gente, um sala. abraço, viu? Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, professor. Valeu. Eu vou- Fica quieto.